Oi, olá gente, tudo bom? Começando aqui mais um vídeo pra vocês do Mentes, onde eu tô sempre contando casos e todas essas coisas. Então o pedido que eu faço é assistir esse vídeo até o final, daí se você gostar você se inscreve, dá like, comenta muito e compartilha muito, viu? Mostra pra todos os seus amigos que também gostam desses vídeos, que me ajuda muito. Me segue nas outras redes se você não quiser ficar por fora de nenhuma novidade, viu? Agora que eu mudei, vou postar bastante coisa nova, mostrar tudo. Como todo caso tem uma palavra do dia, hoje não é diferente, então comenta a palavra pra mim, desapareceu. Comenta essa palavra bastante que eu vou te responder dando o meu coração. E é isso, chega de tanta enrolação, aviso entregue, recado dado, vamos pro caso. No vídeo do Mentes Insanas. Em 30 de junho de 2014, o alemão Lars Mitten, de 28 anos, embarcou em um voo para Havana, a terceira maior cidade da Bulgária, cercada pelo Mar Negro, para aproveitar as férias com dois amigos da época da escola, Paul e Tim. Na primeira semana de diversão, em 5 de junho de 2014, o Lars e os amigos resolveram viajar para o Hotel Resort de Golden Sands, à beira do mar no nordeste do país. Então naquela noite os amigos resolveram ir jantar juntos, só o Lars que não quis ir, então os dois foram jantar, ele quis dar uma volta pela cidade para conhecer melhor onde é que ele estava. E aí na madrugada do dia 6, o Lars acabou voltando pro hotel, onde ele e os amigos estavam hospedados. E aí ele voltou um pouco atordoado, machucado, e ele disse que se envolveu em uma briga com alguns rapazes, que alguns rapazes tinham batido nele porque eles eram de torcidas de futebol diferentes. Os amigos contam que quando o Lars disse essa história pra eles, eles acharam muito esquisito porque o Lars era uma pessoa muito tranquila, gente. Ele nunca se envolvia em briga, em confusão, ele sempre evitava isso. E ele era uma pessoa muito compreensível, era muito fácil lidar com ele. Então eles daí já acharam um pouco esquisito ele tá envolvido nesse tipo de coisa. Então mais tarde, no mesmo dia 6, o Lars resolveu passar num médico, né? Porque ele tava sentindo muita dor no ouvido por causa dessa confusão, né? Acabou afetando ele. E aí ele passou num médico búlgaro. O nome desse médico era Dr. Boris. E aí ele disse pro Lars que o tímpano dele havia se rompido e receitou a medicação para ele. E também passou o antibiótico cefuroxime. E esse remédio que ele passou pro Lars tomar não inclui efeitos colaterais desde que não seja misturado com bebida alcoólica. Então, se você misturar com álcool, pode ser que você tenha efeitos. O médico ainda sugeriu que ele fizesse uma cirurgia, porque era um pouquinho complicado a história do tímpano dele. Só que o Lars não quis, porque ele tinha que voltar pro país e ele disse que preferia fazer esse tipo de cirurgia no seu país. E aí o médico recomendou que se ele não quisesse fazer a cirurgia lá, tudo bem, mas que ele esperasse alguns dias para poder viajar, porque a pressão lá em cima no avião poderia causar danos irreversíveis no seu ouvido. E tudo isso aconteceu, gente, um dia antes da viagem deles, né, de volta para a Alemanha. Tava marcado pro dia 7 e tudo isso foi no dia 6. E só algumas horas antes, né, dos amigos se arrumarem para pegarem o voo, que o Lars avisou que ele não iria junto por causa da questão do seu tímpano. Os amigos até falaram que ficariam com ele lá sem problema nenhum, mas ele não quis. Disse que eles poderiam voltar, então eles acabaram voltando para a Alemanha. Segundo os amigos, o Lars parecia bem feliz, ele estava assim muito tranquilo, de boa. E uma coisa que mais tarde foi revelada, que os amigos comentaram sobre o Lars, é que nesses dias que eles ficaram lá, o Lars não comia nada. Assim, ele estava demonstrando um comportamento estranho, como se ele nunca tivesse com fome. Ele só comia mais sopa e tomava líquido, mas os amigos dizem que raramente ele comia alguma coisa. Então Lars se hospedou no Hotel Kolovana, próximo do aeroporto, onde a pernoite custava cerca de 25 dólares. Era um hotel bem mais barato do que ele estava, bem mais simples, mas ficava bem pertinho do aeroporto para ele pegar o seu voo, né, depois. Então nesse mesmo dia, dia 7, faltando 10 minutos para meia-noite, o Lars acabou ligando para sua mãe, que se chamava Sandra, e ele estava assim, agindo muito estranho. Ele falava sussurrando. E aí ele disse para a mãe dele que tinha umas pessoas que estavam atrás dele. E aí ele pediu que ela ligasse para o banco e cancelasse
todos os cartões de crédito, mas ele não deu muita explicação sobre isso e também não disse por que ele mesmo não podia fazer isso. Então ele desligou e aí passou algumas horas, então às 3 da manhã ele ligou para a mãe dele outra vez. E aí essa ligação, ele continuava agindo de uma forma esquisita. E aí ele disse que estava com muito medo porque tinha um grupo de homens que estavam atrás dele. E aí ele falou isso e encerrou a ligação. E ele também ficou perguntando para a mãe dele sobre um tal medicamento, tipo, que medicamento era esse? E era um medicamento que o médico tinha passado para ele, então ele tava perguntando sobre uma coisa que ele sabia pro que era e tava com ele, então era tudo muito confuso. As câmeras de segurança do hotel gravaram Lars agindo de uma forma muito estranha durante aquela madrugada, olhando pela janela e se escondendo dentro do elevador. Por algumas horas ele até saiu do hotel, mas não tem registro algum de onde ele possa ter ido. Então às 6 da manhã as câmeras do aeroporto gravaram Lars descendo de um táxi indo em direção ao aeroporto. E aí o taxista revelou mais tarde que o Lars estava muito estranho, que ele estava muito inquieto e que suas pupilas estavam dilatadas, o que fez as pessoas desconfiar que ele poderia estar usando um tipo de substância proibida. Vocês sabem que substâncias são essas, não posso ficar falando muito. Então antes de embarcar ele ligou para a mãe dele e ela aconselhou ele passar no médico no aeroporto para ver como é que estava seu ouvido, se estava tudo bem. Então ele foi lá e ele estava com muito medo, gente, muito assustado. Ele tinha um voo agendado para um horário específico, mas ele ficou se prendendo no aeroporto, quase que ele perdeu o voo, porque ele estava com muito medo de sair de lá. Então lá, chegou no consultório médico, ele estava com a mala na mão, uma mochila nas costas, e aí poucos instantes, minutos dele chegar, ele simplesmente, gente, sai correndo de lá e deixa tudo para trás. Ele saiu correndo e deixou todos os seus pertences, ele atravessou todo o pátio do estacionamento, pulou uma cerca, apesar do arame farpado, e simplesmente desapareceu para sempre, correndo em direção da floresta que cercava o aeroporto. Gente, assim, foi muito do nada. Ele simplesmente saiu correndo e apesar dele falar que tinha alguém perseguindo ele, que ele estava com muito medo, as câmeras e nem ninguém viu ninguém atrás dele, ele estava correndo sozinho mesmo. Mais de 6 anos depois, a polícia búlgara nunca encontrou nenhuma pista que levasse ao paradeiro do Lars, nem nos seus pertences, mala, tinha nada que significasse alguma coisa. Aí em 2019, um caminhoneiro disse que deu uma carona para um homem na Alemanha, e esse homem parecia muito uma versão mais velha do Lars, porque, enfim, quando ele desapareceu, isso ganhou a mídia, fizeram vários cartazes dele, e o homem tinha visto já a foto dele, disse que se parecia demais com ele, só que mais velho. Só que aí ele deu a carona, não avisou ninguém, só foi falar bem depois. E a questão é, se foi ele, como que ele foi parar na Alemanha de novo, sendo que ele estava na Bulgária e ninguém nunca viu ele em aeroporto, não tem nenhum registro dele, sendo que ele sumiu sem levar a identidade, como é que ele chegou lá? Mas é claro que isso é só uma suposição, porque não se sabe ao certo se realmente esse homem era o Lars. Então a polícia búlgara e alemã trabalharam na teoria de que o Lars se envolveu com pessoas bem barra pesada, que aquele grupo de torcedores, né, que acabou se envolvendo nessa confusão com ele, eram bem mais perigosos do que ele relatou para os amigos, e aí estavam atrás dele, então foi por isso que ele fugiu. E também o grupo pode ter forçado ele a usar substâncias que, misturadas com o antibiótico que ele estava tomando, causou essas reações bem estranhas no corpo dele, por isso que ele ficava meio que alucinando. Tem a teoria também que o Lars pode ter misturado, né, o álcool, tomado álcool junto, né, com seu medicamento, que o médico disse que não podia fazer isso. E aí causou nele picos de paranoia muito grave, por isso que ele via as coisas. E muita gente acredita nessa teoria que foi isso que aconteceu, e aí ele saiu correndo e acabou encontrando com alguém mal intencionado. E outra teoria que eu acho bem pouco provável que isso tenha acontecido é que ele resolveu fugir, sumir. Sempre nesses casos de desaparecimento tem essa teoria que a pessoa resolveu começar uma vida nova. Só que eu acho pouco provável que ele tenha feito isso dessa forma, deixando esse tanto de pista para trás, suas coisas. Outra teoria também tem a ver com o seu ouvido, porque isso também afetou um pouco da sua cabeça, né? E aí as pessoas acham que essa lesão que ele teve na cabeça foi muito mais grave do que ele pensava, e isso acabou mexendo com a mente dele, fazendo ele alucinar. E também tem a teoria de que ele podia estar usando substâncias por conta própria,
enfim, que ele usava esse tipo de coisa e acabou exagerando e por conta do medicamento desencadeou tudo isso. É bem poucas teorias que tem sobre esse caso, porque é bem misterioso, ninguém nunca sabe até hoje o que aconteceu, onde é que ele tá. A mãe do Rise, a Sandra, só disse que de uma coisa ela tinha certeza, que o filho dela tava correndo sim muito perigo, porque ela conhece ele, ela disse que ele nunca agiu dessa forma. Ela declarou: "Meu Deus, eu consegui ouvir o coração dele acelerado, a maneira como ele falava. Eu conheço meu filho. Todas as vezes que assisto aquelas filmagens, eu sinto a vontade imensa de salvá-lo", alegou ela em uma entrevista. O médico que atendeu ele também no aeroporto disse que ele estava tremendo muito, chorando muito, ele estava apavorado. E aí, quando ele viu um dos funcionários do aeroporto entrando no consultório, ele entrou em pânico, ele disse: "Eu não posso ficar aqui, eu não posso ficar aqui". E aí foi no momento que ele saiu correndo e deixou tudo para trás. E aí as câmeras, né, filmaram todo esse trajeto dele até ele sumir na mata. E assim, foi a última vez que ele foi visto. Não tem mais nada para contar. Isso foi a história de hoje. Esse caso me deixa muito abismado. Ele tem até na abertura aqui do Mendes, né? Se vocês prestarem atenção, foi um dos casos que eu coloquei aqui. É bem conhecido, então me fala aqui o que você achou, o que você acredita, qual é a teoria que você acredita. Se você tem outra também, manda aqui. E é isso, esse foi o caso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis!